pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal Super Acadêmico. E hoje eu queria falar de um aspecto bem interessante, pelo menos para mim. Espero que vocês também compartilhem o interesse nisso. É sobre a atuação, né? Sobre a representação, sobre a questão teatral, né? A teatralidade dentro da teoria do Goffman, que a gente já viu, das representações do eu, da vida cotidiana, mas relacionando isso com a teatralidade e a atuação do ator, certo? Da pessoa que trabalha com a atuação, e relacionando isso um pouco com o tema da indústria cultural, que também já viu em alguns outros vídeos. Bom, vamos lá. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, né? Os novos inscritos sejam bem-vindos, os inscritos que continuam inscritos, né? Obrigado pela força. A gente já chegou aí a 315, eu acho, 16 inscritos por aí. E tem sido um crescimento razoável toda semana, pelo menos 2, 3, 4 inscritos novos. Compartilhe o vídeo para quem vocês acham que possa ter interesse e dê uma olhada aí também nas descrições, aí na minha descrição, nas minhas redes sociais, meus livros, e se quiser pode fazer doações pelo PayPal também. Então vamos lá. Então, só relembrando, o Goffman afirma na sua teoria sociológica, né, que constitui a grande teoria do interacionismo simbólico, que os indivíduos na sociedade atuam, né, atuar, é importante essa palavra, de acordo com o contexto. E aí o contexto vai ditar o modo como os indivíduos vão atuar, sendo que muitas vezes a quebra do decoro, né, diante da atuação esperada gera um certo constrangimento, mas há modos de adaptação desse constrangimento entre a plateia, digamos assim, né, o contexto e o indivíduo, para que o indivíduo possa continuar navegando em sociedade. Aí, dentro dessa conceituação de atuação dentro de um contexto, eu queria chamar a atenção de uma coisa que eu assim, venho prestando atenção recentemente. Acho que por causa da pandemia, muitos de nós acabam absorvendo muito mais conteúdo de indústria cultural, né? De mídia e entretenimento, porque está mais em casa e tal. E assim, muitas vezes eu reparo, né, eu tenho reparado que o que atrai muitas vezes a gente para consumir um produto, como um filme, como uma série, é justamente a conexão que se tem com o ator, né? O ator ou atriz, né? Com quem está atuando. Essa conexão pode ser pelo estrelato, pela celebridade e tal, pela história, mas uma coisa que eu tenho sido muito atraído é para como aquele indivíduo, né, aquela outra pessoa ali, consegue passar para mim uma emoção, né, consegue passar para mim um conteúdo, né, de verdade afetiva, que eu sei, que eu tenho ciência de que é falso, que é fictício, certo? Mesmo quando é, por exemplo, uma história baseada em fatos reais, né? Por mais realista que seja, mas aquela emoção ali transmitida é verdadeira. E aí é isso que eu tenho achado fascinante, observando como funciona a profissão do ator, certo? Então, o que é que o ator faz, certo? Ele traz para você uma mensagem sobre a emoção dele, contribuindo para uma história, um contexto. O Goffman fala da atuação na questão da adaptabilidade do indivíduo diante da situação. Então, por exemplo, um professor, quando ele está em sala de aula, ele atua como professor e exerce aquele papel ali. Há uma certa teatralidade na atuação do professor, mas ela está vinculada àquela função, né, de transmissor, né, de saber, de gerador do interesse pelo conhecimento, aquele conhecimento. E já o ator profissional, digamos assim, o atriz, quando eu falo ator, todos os gêneros, né? E essa pessoa, ele
ele tem a função ali de entreter com aquele deslocamento da emoção de uma situação fictícia para uma apreensão real pelo espectador. E eu acho muito interessante isso. Então, quando alguém, né, como, por exemplo, vou dar um exemplo de uma atriz que é conhecida da maioria, né, e que ela deu uma definição muito interessante do que é ser atriz, que é a Natalie Portman. Ela fez a rainha, né, a Rainha Amidala, no Star Wars, Guerra nas Estrelas. Ela ganhou o Oscar para aquele filme Cisne Negro, certo? Que ela faz a Nina, né, a bailarina, que meio que acabou criando uma personalidade dupla. E ela tem uma formação, não sei se é um PhD, um mestrado, alguma coisa assim, em psicologia, ou pela Harvard, né, pela Universidade de Harvard. E aí, quando foi perguntado para ela assim, o que é que você faz? E aí ela pensou assim, que normalmente a resposta seria, eu sou uma atriz, tá? Ela falou, bom, eu finjo que sou outras pessoas, porque minha profissão é fingir que eu sou outras pessoas. E é muito interessante, assim, além dela ser uma atriz muito boa, muito expressiva, né, que ela passa bem as emoções que supõe-se que devem ser passadas nas cenas que ela faz, nos filmes e tal, é que ela, por ser da área de psicologia, né, ela parece conseguiu definir bem qual é o papel do ator quando está atuando. É fingir ser outra pessoa. Esse fingir ser outra pessoa, ele não pode ser falso. É uma coisa curiosa isso. Não dá para fingir ser outra pessoa de maneira falsa. Tanto que a gente percebe, o espectador percebe, quando a pessoa, o ator ou a atriz, finge de maneira falsa, sem realmente sentir que é outra pessoa. Daí, normalmente, são os atores ruins, são aqueles atores ou atrizes que representam sempre o mesmo papel, que são eles mesmos, né? A gente gosta de muitas pessoas assim, muitos atores, muitas estrelas que são assim. Todos os papéis são iguais, porque ela representa ela mesma o tempo todo. Mas assim, tira um pouco dessa coisa da arte mesmo do ator, da atriz, de representar. Que representar não é simplesmente você pegar e falar as falas, né, de uma cena, de um personagem, mas é vivenciar aquilo ali como sendo real, que é isso que transmite para o espectador a realidade da coisa, né? É por isso que as pessoas se conectam emocionalmente com a apresentação de atores e atrizes quando a atuação é boa, né? Então você sente o medo quando a pessoa está com medo, representa o medo, sente a tristeza, sente a alegria, sente a raiva. E aí eu acho muito interessante porque isso é a matéria-prima, né, do que é ser ator e atriz, certo? E assim, o Sil Goffman, ele chama a atenção do uso, né, cotidiano disso que a gente faz, muitas vezes de maneira não muito eficiente, porque nós não somos atores treinados, né? Por isso, inclusive, uma crítica que é feita a essa teoria do Goffman é o fato de assumir que todo mundo está atuando o tempo todo. Então, essa crítica ao que é feito, ao que é falado pelo Goffman, tem pertinência porque há uma certa inabilidade nas pessoas em atuar de acordo com a situação, de acordo com o esperado, nesse sentido mais qual é a palavra mesmo? Pré-determinado, não é? Preparado, no sentido de ser... Bom, eu não vou lembrar a palavra, eu vou colocar aqui na legenda depois na hora da edição, porque... Mas é quando você está preparado, quando você pega e sente que
pensou aquilo antes de fazer, certo? Então a maioria de nós tende a reagir de acordo com a situação, mas há um certo padrão esperado, certo? Mesmo em situações imprevisíveis, mas normalmente não há essa preparação toda, diferente do ator e atriz profissional que se prepara para o papel, estuda, né, sobre aquilo ali, sobre como fazer, sobre o que fazer. Tanto que os atores e atrizes profissionais assim, mais bem pagos do mundo, eles têm tempo para estudar aquele papel, né, para imergir no personagem. Por exemplo, um exemplo muito conhecido também é do rapaz que morreu, né, que fez o Coringa, o australiano, Heath Ledger, que ele se preparou para o papel ficando trancado num quarto de hotel durante sei lá quanto tempo, e fez um diário e tal, uma coisa assim de imergir no personagem, na loucura lá do personagem e tal. Então esse tipo de, né, dedicação à arte de atuação, eu acho, pessoalmente, vocês podem partilhar ou não, muito fascinante, né? Muito interessante. Assim, a grande crítica, que é possível fazer isso, falando sobre a indústria cultural agora, é que esse modo de expressão artística, né, que não é a escrita, não é a pintura, não é a escultura, né, mas é a atuação, é a sua habilidade em transformar uma emoção que não existe em real, para que o outro possa apreciar, né, e sentir a mesma coisa, que é como o que eu falei que a Natalie Portman falou, né, fingir ser outra pessoa. Esse processo, ele é apropriado, né, infelizmente, pela indústria cultural, de modo que essas pessoas, elas, ao se tornarem celebridades, elas acabam sendo transformadas em produto, né, em commodity da própria indústria. Então, é legal, muita gente anseia, inclusive, trabalhar com isso para se tornar famoso, se tornar rico, né, ser uma estrela, todo mundo reconhecer e tal, mas eu fico pensando assim, no aspecto da expressão artística, né, da habilidade, do desenvolvimento desses elementos da expressão artística do ator e do atriz, que acabam se perdendo, assim, né, de certo modo, nessa coisa da celebridade, que é uma consequência e é uma causa, ela mesma ao mesmo tempo, do processo de relação, né, de presença do ator e da atriz na indústria cultural. Então o ator e a atriz passa a ser um elemento fundamental, né, fundamental da produção desses produtos, né, os filmes, as séries, novelas, né, porque é a partir dessa conexão com a expressão do ator e da atriz que o espectador ele se conecta. Então, por exemplo, quando você, sei lá, acompanha uma série, por exemplo, você não se importa com o cenário ou com os efeitos especiais ou com quem você se importa com os personagens. Você fica imaginando o que é que o personagem está sofrendo, o que é que ele está passando, o que é que ele vai fazer agora. Então, por mais que aquilo ali seja imaginado por escritores, né, por roteiristas, produtores, tá? O que prende você é o ator, é a atriz, né? É aquela expressão ali e que assim, por um lado é interessante que haja tantas pessoas com talento para passar aquilo ali pra gente, mas ao mesmo tempo são pessoas que são subsumidas, né? São transformadas em produtos, em marcas, que assim, é o grande problema da relação da indústria cultural com a arte, né? Quando você se apropria de uma arte como produto e coloca uma marca e vende, por mais que a pessoa em si ganhe dinheiro, ganhe fama e tal, há uma grande possibilidade dessa pessoa meio que perder a si mesma, né? Então, o que acontece muitas vezes com atores e atrizes que, por terem essa fama, né, essa celebridade, quando atuam, quando não atuam, não sei como dizer isso, mas quando agem de uma maneira normal, seguindo, sei lá, desejo próprio, fazem alguma coisa, ou usam uma droga, ou se relacionam com uma pessoa
comum, como o caso daquele ator inglês, né, Hugh Grant, que foi preso por estar com uma prostituta que era travesti, não me lembro direito, e aí a carreira dele decaiu a partir daí. Então, assim, teoricamente a vida privada do sujeito não deveria interferir no que ele faz, né? Mas nesse mundo transformado em celebridade acaba afetando, né? E aí tem outros casos, né? Os casos de pessoas que caíram em desgraça. Quer dizer, a arte do cara permanece, ele continua sendo um ator, ele continua podendo manipular aquela matéria-prima que são as emoções de maneira interessante para o espectador. No entanto, certo? A indústria cultural e o processo de celebrização, né, celebritização do ator e da atriz acaba tornando ele um alvo para a obscuridade, né? E aí ele não pode mais atuar, fica impedido mesmo, de certo modo, de atuar. Não impedido no sentido de ele não poder atuar, né? Ele pode trabalhar em várias coisas que demandam atuação, mas a próprio modelo de celebritização faz com que muitas vezes o próprio profissional, o próprio artista, ele não se sinta satisfeito só em atuar, ele quer ser uma celebridade também. Tem diversas histórias, casos, né, em que o ator e a atriz deixou, digamos assim, os spotlights, né, deixou a ribalta e viveu bem com isso. Mas tem outros casos que não. Tem outros casos que... Um caso clássico é do próprio Chaplin, né? O Charles Chaplin, ele, à medida que foi envelhecendo e meio que saindo, né, do palco, né, das telas e tal, ele se frustrava muito porque não tinha aquela coisa da celebritização, né? E aí, à medida que foi envelhecendo, ele também, mas assim, só um exemplo, não quer dizer que ele foi uma pessoa que envelheceu infeliz, né? Não, nada disso, mas o fato de que ele sentia falta, em vários momentos das biografias, ele fala que ele sentia falta do público, né, do reconhecimento e tal. E aí é interessante se pensar nisso, relacionando tanto a coisa da atuação, da teatralidade que o Goffman fala, quanto a questão da indústria cultural, certo? Bom, é só a gente pensar, por exemplo, que a indústria cinematográfica de outros países, né, de países menos expressivos nesse sentido, como o caso dos Estados Unidos, né? Mas essa indústria cultural paralela, digamos assim, a indústria cultural do norte da África, a iraniana, a indiana e tal, que também deve criar celebridades nos países, mas não cria essa monstruosidade de celebridades que é as pessoas que se tornam célebres, famosas no ambiente da indústria cultural hollywoodiana, né? Que as pessoas são conhecidas mundialmente e tal, e acabam muitas vezes não tendo uma atuação como uma pessoa comum, e acabam aí realmente, como o Goffman fala, atuando o tempo todo, porque a celebridade é tão grande que já se espera uma espécie de comportamento daquela pessoa, né? Então, bom, eu só queria problematizar a questão para vocês e que vocês pensem a respeito disso quando estiver assistindo alguma coisa, assistindo um filme, uma série, olhe para aquele ator, atriz ali naquele momento ali, passando uma certa emoção para você, ele pense aquilo ali é a arte daquela pessoa, aquele indivíduo, que é uma pessoa comum no sentido de ser tão pessoa quanto você, quanto a gente, está transmitindo para você, por entretenimento, uma forma de expressão dele como arte, né? Não é só apenas um trabalho, né, que ele ganha o dinheiro dele e tal, no início para a sobrevivência, porque se você pensar bem, a indústria cultural depende muito mais dos atores que ganham pouco do que das estrelas, porque são os atores que ganham pouco que dão o corpo, né, dos filmes, dos produtos. Aí quem chama a atenção é a estrela, né, que é o chamado Star System, certo? Então você vai ver um filme por causa de fulano de tal. No entanto, o filme só pode ser feito porque tem centenas ou milhares de outras pessoas
ali fazendo várias outras coisas, né, que são essenciais para que haja o produto. Não é só aquela pessoa central ali. Então vamos pensar nisso, problematizar nisso, e espero que vocês também pensem nisso, certo? Se quiserem estudar mais sobre isso, né, os temas da indústria cultural que a gente já viu, e o do Goffman também, o Representações na Vida Cotidiana, e o indústria cultural pode ser a obra do Benjamin, talvez seja mais adequada para falar sobre a questão da aura artística. Eu não sei exatamente qual livro, mas o Walter Benjamin. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, dê um like no vídeo. Se você chegou até lá pro final, obrigado. Dá uma olhada aí na descrição do vídeo, que tem aí os links para vocês. E até a próxima.